Quem é que vai apresentar hoje aqui o seu trabalho? É a Sofia Góis, que nós conhecemos através de uma exposição coletiva que aconteceu há cerca de um ano, não foi há cerca de um ano, conhecemos a Sofia Góis há cerca de um ano, quando houve lá uma exposição dos alunos finalistas do IPF. Depois a Sofia, mais um grupo delas, e portanto a exposição chamava-se mesmo Elas, apresentaram uma coletiva que teve a curadoria do Bacelar, e depois a Sofia participou nesta iniciativa, que foi o MIPOF, apresentando um projeto num lugar que ela vai nomear e que vai contar. Pronto, ela com certeza não abordará isto, mas vamos estar com atenção, porque ela há bocado contou-nos que vai desenvolver um projeto, portanto foi convidado pela Câmara, a Câmara vai desenvolver uma série de atividades junto às discotecas para dar um hype depois desta desgraceira toda e deste fechamento todo, e portanto a Câmara convidou algumas pessoas para, através das suas participações plásticas, trazer para as discotecas outros públicos. Eu suponho que essa é a ideia, e é uma excelente ideia, que é deslocalizar a fotografia dos seus lugares mais tradicionais, mais formais, que são as galerias e os museus. O MIPOF já contribuiu com isso, com fotografias desde descampados até às fotografias do lugar onde a Sofia vai contar, e também o António, e portanto é daí, é este o percurso do nosso conhecimento com a Sofia. O António não é velho, mas é velho amigo, não é? Acompanha-nos desde o início, é um parceiro indispensável para uma série de situações e questões, é um entusiasta, portanto consegue pôr toda a gente a achar que a Pinol é melhor que um smartphone, e mais rápida e tudo, até consegue dizer isso. Ele não diz, mas as pessoas saem de lá a sair com essa ideia, tal é o seu entusiasmo, e portanto os dois vão apresentar os seus projetos. Continuamos muito satisfeitos com esta iniciativa, porque dar a conhecer projetos, outros mesmo de fotógrafos já são reconhecidos, é sempre um prazer muito grande. Portanto, nós íamos dar em primeiro lugar a palavra à Sofia, que vai fazer uma breve apresentação, depois também pediríamos isso ao António, não chega a dizer vocês já me conhecem todos, porque o António não é o Marcelo, e portanto vai ter também que se contar um bocadinho, e portanto, tal como das outras vezes, questões que queiram colocar podem escrever no bate-papo, e depois vamos abrir a toda a gente a conversa. Portanto, Sofia, bem-vinda, obrigada por teres vindo, e o tempo é teu. Obrigada, Manuela. Antes de mais, agradeço a possibilidade de ter podido participar no Mês da Imagem no Porto, é um gosto muito grande, e agradeço a todos os presentes. Eu sou Sofia Góis, eu sou engenheira de ambiente, eu não vivo da fotografia, eu faço da fotografia o amor, a fotografia para mim é o amor, eu faço só trabalhos pessoais, tenho essa possibilidade, porque o meu meio de subsistência é a engenharia, e na engenharia de ambiente eu estou na fiscalização de obras, na construção de linhas de muito alta tensão no âmbito da REN. Eu ando muito por áreas vegetais verdes, por áreas de natureza pura, e não só aí, mas também foi um dos motivos que me levou a desenvolver e a perceber um bocadinho mais de fotografia, porque não é natureza propriamente dita, mas é o contacto com ela e ter acesso a áreas que poucas pessoas têm. Nisso sou uma privilegiada, a minha área profissional permite-me, e tão encantada que eu ficava sempre, e queria tanto imagem, queria tanto fazer e quis aprender.
Ao longo do meu percurso académico também estive sempre a estudar na área do ambiente e da segurança no trabalho, e há cerca de 5 anos para cá disse, não, pronto, chega, já sei imensa coisa, não sei tudo, mas já sei imensa coisa da minha área, agora vou desenvolver o meu lado artístico, que me faz falta, e também porque a área em que eu trabalho dificilmente estou em casa, estou sempre fora, as aventuras são sempre fora do Porto, que eu sou do Porto, natural e residente no Porto, e tive um período, um projeto de uma obra de 2 anos, que eu disse, alto, aqui está a minha oportunidade, a minha janela para poder frequentar um curso profissional de fotografia, e foi aí que começou esta senda. Inscrevi-me no curso profissional do Instituto de Fotografia, e a partir daí vivo para isto. Trabalho para a fotografia, basicamente. Não tenho filhos, não tenho encargos com as minhas câmaras, é só isso. E trabalho por prazer, não só porque gosto muito do que faço profissionalmente, mas porque depois posso complementar com o que eu mais gosto. O projeto, isso sou eu. Agora, o projeto que eu tenho aqui foi um desafio para mim, um bocadinho contextualizado do normal, do que é estar com uma câmara digital ou a minha analógica e passear, ir fazendo imagens e, tendencialmente, como já disse, é fotografia de paisagem. Gosto também e faço trabalhos no âmbito da arquitetura e integrada na minha atividade profissional. Aliás, foi a exposição que tive no Mira, inclusivamente. E também gosto muito de fotografia documental. São as 3 grandes áreas para as quais eu considero que talvez tenha um bocadinho mais de aptidão, ou pelo menos mais gosto. E aqui, este projeto do Mira é um projeto que eu considero como o meu bebé. É um projeto, foi inicial, foi um desafio. Decidi, desafiaram-me, alguém falou, vamos ilustrar uma frase, um poema. E a partir daí, que poema, que frase, o que é que eu vou buscar? E eu sempre gostei imenso de Fernando Pessoa, e é uma frase que sempre me marcou, porque para mim é o meu dia-a-dia, é a nossa vida, que é a última frase que Fernando Pessoa escreveu, que é no seu leito de morte: eu não sei o que é que o amanhã me trará. Mas isso é o meu dia-a-dia, é o nosso dia-a-dia. Então agora com a pandemia está mais do que claro. E nesse âmbito, e como é tão forte, pelo menos para mim, e como eu a sinto de uma forma tão especial, decidi ilustrá-la. E aí começou o meu grande desafio. Começou a primeira fase, escolher a frase. Ok, uma frase tão simples, e agora? Pois é muito simples, agora não sei por onde é que eu vou andar. Caminhei, uma coisa tinha definido, este trabalho é analógico, é com a minha câmara, a minha Nikon F3, 35mm, foi Fomapan, 100, a coisa mais básica, mais simples que nós temos, e comecei a fotografar no Porto, isto não é na minha atividade profissional, isto foi nos meus tempos livres, eu comecei a fotografar no Porto, e em busca do presente e em busca do amanhã. Não foi fácil, foi muito difícil. Aliás, tive momentos, eu acho que temos todos, não é? Momentos em que disse, meu Deus, se eu tivesse escolhido alguma coisa muito maior e muito mais rebuscada, de certeza que eu conseguia dar a volta a isto com muito maior facilidade. Procurei, eu vou partilhar agora a tela e penso que consegui e onde é que eu cheguei. O meu trabalho foi a busca do presente, como já vos disse, e nesse âmbito eu comecei por ilustrar esta frase com o in, o out, o aqui, o meu lado, o lado da minha câmara, e em que eu observo a janela, e o lado de fora, em que estão as luzes, em que está
o indefinido em que está o futuro, o que virá, que eu não sei, não me questionei, não quero saber se é bom ou se é mau, não é isso que está em causa, é a sua representação e a forma que eu arranjei de o representar. Foram várias. Eu podia me cingir a uma imagem simples como esta primeira, do presente e do alto, do fora, do amanhã, mas acho que como o nosso amanhã pode ser tão distinto, bem como o presente, qualquer imagem que represente uma porta e uma janela, e do lado de cá estamos nós, lá estará. E a roupagem, a imagem que ela nos traz, não achei que fosse o realmente importante, porque a definição é esta. E, portanto, eu caracterizei de várias imagens, todas delas dentro, são só 5, dentro de portas e janelas, na representação da passagem do aqui para lá. E, portanto, consegui, 2 das imagens que vocês veem aqui em particular, são da Torre dos Clérigos, de uma visita noturna. Tive a sorte de conseguir fazer a visita noturna e fazer estas imagens. E eu falei que o meu ISO foi todo 100 para todas as imagens, noturnas e diurnas. Depois surgiu a oportunidade de expor. Eu sou aquela que ama a fotografia, não me quero comparar, não, nem pouco mais ou menos, mas sou uma eterna apreciadora e uma amante do Carlos Relvas, e nessa perspectiva, no amor, eu tenho uma dificuldade, não como o resto dos colegas, tenho uma dificuldade muito grande em me expor, não só expor-me e conversar socialmente, não, sou uma pessoa bastante descontraída, mas quando se trata de expor os meus trabalhos. E isso é uma aprendizagem que eu estou a ter agora, muito grande, e porque me custa partilhar, porque faço para mim, e com tanto amor, eu sinto tão meu, que eu sinto íntimo. E essa é tão íntimo e é tão pessoal que tenho uma dificuldade enorme em passar essa fasquia. No entanto, o MIP deu-me esta oportunidade e estou a aprender, estou a engrandecer imenso. Eu expus o trabalho pela primeira vez, este trabalho, na Taberna do Largo. É uma taberna que acaba na Rua das Flores, fica já no Largo de São Domingos. As pessoas foram fantásticas comigo e marcamos a inauguração. E há outro aspecto que eu respeito de todo, a exposição, o modo expositivo, nós temos que cumprir, há regras, mas há uma coisa que a mim sempre fez bastante falta, é o sentir, é o tato. Eu tenho necessidade, eu gosto de sentir, eu gosto de tocar na imagem. Não quero saber o material, claro que quero, enquanto fotógrafa, mas quero sentir o material. E nessa perspectiva, a inauguração não foi com o trabalho exposto, mas foi com o grupo de amigos que estiveram presentes, e foi, a exposição começou por passar as imagens de mão em mão e todos poderem ver e sentir a imagem. Esta imagem fui eu que revelei, fui eu que ampliei, tenho ali o meu tato, tenho ali o meu cunho, por isso ser tão especial. E depois optei por um passo-partout simples, negro, que não me importa que seja tocado, que não me importa que fique com medadas, porque assim conseguimos todos sentir. E isso foi uma alegria extrema para mim. E no final ficou na sala exposto, ficaram as 5 imagens. O restaurante da taberna também era um espaço lindíssimo, em que o trabalho se integrava, e eu acho que na perfeição. Antes de mais, muito obrigada pelo teu testemunho afetivo, emocional, que tantas vezes falta também na fotografia ou no discurso, ou na fala que os fotógrafos têm relativamente às suas imagens.
e portanto, pronto, enfatizar esse lado. Às vezes escolhemos melhor, outras vezes pior, mas estes casais, melhor dizendo, estes pares, têm muito a escolha de quem é que vai intervir, é mais intuitiva que outra coisa. Só que sabia que este trabalho da Sofia estava muito marcado precisamente pela emotividade, pela afetividade, inclusivamente a forma como ela faz a inauguração, que é as pessoas pegam nas fotografias, que geralmente os fotógrafos ficam todos, meu Deus, estão a pegar nas fotografias sem luvas, não? E portanto a Sofia privilegiou as dedadas, e é bonito isso, as dedadas, como é que é de dizer, as impressões digitais, não é? Portanto, todos assinaram as fotografias da Sofia. E agora temos um projeto do António, que é um projeto muito diferente, que nós acompanhamos, que aliás já foi aqui apresentado, e que quer o tipo de trabalho, o objeto de trabalho, quer o lugar onde o António expôs, que foi no Hotel e Hotel, portanto, em vez de ser numa taberna, num pequeno restaurante, foi para um hotel, e aqui também convinha dizer que foi muito também por sugestão deste grupo de mulheres que já expuseram também lá, e portanto o António vai apresentar o seu projeto, que são os redondos, que são os círculos, os circuitos, e vai dizer porque é que é aquilo, quando é que ele fez este projeto e como é que foi a sua participação no MIP. Pode ser, António? Pode. Então, ora bem, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu mantendo-me fiel ao que tu sugeriste no início, devia-me apresentar. Eu faço uma apresentação sempre breve, porque acho que as apresentações longas são sempre uma chatice. Então eu chamo-me António e gosto de fotografar. Isto não é uma noite dos amantes. A Sofia disse que ela fotografa por amor. E eu acho que sim, não é? Então podia ser uma noite dos amantes, a noite dos amantes da fotografia, os que fazem isto tudo por amor. E realmente eu gosto de fotografar. Fotografo há muitos anos e tenho momentos em que não fotografo. Portanto, não sou aquele fotógrafo compulsivo que fotografa todos os dias, como a Manuela. A Manuela é uma fotógrafa compulsiva. Eu não sou. Há dias em que eu não fotografo. E estou bem com isso, não tenho problemas. E às vezes até tenho dúvidas e tenho aquela dúvida, este é muito meu, o que é, mas eu fotografo para quê? E quando me dá essa dúvida, eu não fotografo, pronto. E depois dá-me assim um arremesso qualquer, lá vou eu e toma, e fotografo muita coisa. Tenho sempre muitos projetos em carteira e nos últimos anos eu vivi da fotografia, isto é, eu sou um bocadito, como é que é de dizer, sou um bocadito perdido no tempo. E por isso vivo de muitas coisas. Neste momento vivo de ser professor, sou professor do ensino secundário, mas já vivi de outras coisas, entre as quais da fotografia também. A fotografia contribuiu para o meu pecúlio. Há 5 ou 6 anos para cá, deixei de viver da fotografia, deixei digamos, de vender fotografia ou de responder a projetos e encomendas e coisas. Só faço o que me apetece. E o que me apetece nos últimos anos tem sido muito a câmaras estenopeicas, ou pinol, pegar umas latinhas, construir umas latas, umas caixas de fósforos, colaborar com o Mira no Open Call Internacional da Pinol, em que nós fazemos uma exposição internacional sempre com 20 e tal países, que é um gosto, e não é uma canseira, é um gosto, e o Adelino, que também está aqui presente, é um deles, o Rui Apolinário, que eu acho que já espreitei, o Augusto, eu, fazemos isso com muito gosto há muitos anos, e a fotografia Pinol tem sido talvez, digamos, a minha abordagem fotográfica com mais peso e mais significativa. Mas, desde que, e isto é muito caro à Manuela, desde que a fotografia passou-se a chamar mobile, que é, aliás, há aí uma brincadeira entre o lesto e o lento, não é?
desde que a fotografia começou, desde que o mobile, os aparelhos móveis, os telemóveis, essa tralha toda, começaram a fotografar, os fotógrafos, muitos deles avessos no início, também mergulharam naquilo e começaram a fotografar. Então, nos últimos anos, as minhas câmaras analógicas e digitais, SLRs, médios formatos, anda tudo aí meio parado aí pelas gavetas, e o que salta, o que me ocupa as mãos e o olhar, tem sido ou as câmaras Pinol, que eu gosto de construir, ou os telemóveis que estão sempre no bolso e que se fazem umas fotografias. Ora bem, este projeto específico, que foi exposto no MIPOF, ou integrado no MIPOF, no IOTEL, é um projeto que nasceu na primeira, digamos, vou-lhe chamar, na primeira quarentena, na primeira grande quarentena, em que estávamos todos mesmo confinados, todos fechados em casa, as ruas estavam vazias, e houve muita gente que abordou esse período da vida coletiva e da sociedade fotograficamente. E aquilo que era proibido era circular. Então, como era proibido circular, eu imaginei, eu vou circular. E o que é circular? Circular pode ser muita coisa, mas uma das coisas que é circular é fazer círculos, fazê-los, ou arranjá-los, ou fotografá-los. Então eu, sem sair de casa, peguei no meu telemóvel e comecei a fotografar os círculos. E os círculos são entidades ideais, não existem. Porque, de facto, não há círculos na natureza. O que há esferas, há volume sempre, não é? O círculo é uma representação bidimensional da realidade. Portanto, é sempre uma construção teórica. Então, achei isto o máximo. Comecei a ver o que é que me circulava e há imensos círculos. Eu não fotografei todos, fotografei alguns. Comecei a abrir as gavetas, a ir às prateleiras, a ir aos armários, a olhar para a minha volta e assim, pá, tanto círculo, tanta esfera, tanta bola. E depois também fui, até porque os círculos são imperfeitos. Só são perfeitos na nossa cabeça, porque nada, verdadeiramente na natureza, é perfeitinho, é industrial, tudo muito direitinho. Nada, nada. Nem o nosso planeta é uma esfera, é uma coisa. É um geoide, é assim uma coisa meio torta, meio cheia de... E não essa ideia perfeita que nós temos. Então serviram elipses, serviram ovoides ou ovos ou outras estruturas, e eu andei a fotografar e colecionei essas coisas. E o resultado é um resultado que tem uma estética, se pudermos, se assim podemos abordar a questão, é uma estética próxima daquilo que é uma mensagem apelativa, colorida, e às vezes a brincar com aquilo, e até parece que estamos a... Mas o que é isto? Eu olho para o resultado e às vezes tenho dúvidas. O que é que está aqui a ser fotografado? Pronto. E esse foi um projeto que foi construído em 2020. Quando o MIPOF chega em 2021 e a Manuela me desafia e assim, vamos mostrar isto no MIPOF. E eu disse, pode ser, mas não podia ser feito da mesma maneira, tinha que ser feito de outra maneira. A hipótese do IOTEL surge, e o IOTEL é um hotel modernaço, com robôs, fazem, supostamente, eu não os vi a trabalhar, porque acho que com a Covid houve aí alguma coisa que não esteve a funcionar em pleno, mas o serviço de quartos é servido por robôs, parece o R2 da Guerra das Estrelas, não é? Aquela coisa do Canapari. E então aquilo é uma coisa assim modernaças, todo bonito, todo brilhante, todo estética publicitária, não é? E eu olhei para aquilo e disse, se calhar estas imagens até casam bem aqui. E elas estão lá, e eu vou mostrá-las tal e qual como... Ora bem, eu vou então fazer o meu compartilho de tela. Eu preparei um pequeno PowerPoint, nós somos viciados todos em PowerPoints, até os engenheiros de ambiente, não é, Sofia? Toda a gente gosta de fazer PowerPoints, que é uma coisa engraçada. Há quem já esteja cansado deles, mas é a vida, é isto mesmo. Ora bem, então vamos lá fazer esta coisa como deve ser. Deixem-me só a brincar, pôr isto no princípio, está aqui, muito bem, agora vamos aqui, onde é que eu estou aqui a compartilhar a tela, e então, o título da exposição, ou do trabalho, ou do projeto, porque isto é outra coisa gira, que é, isto é um projeto, é um trabalho, é uma exposição, se calhar é isto tudo, não é? E eu gosto, já agora, antes de mostrar, há outra coisa muito curiosa, eu acho que um bom projeto, uma boa exposição, um livro, uma boa ideia, às vezes começa da forma mais banal possível. Isto é o elogio da banalidade, ok? Este circular em quarentena é o elogio da banalidade,
mas agrada-me bastante o resultado. Ora bem, isto é o lado conceptual, o que é isto de circular, não vos vou amassar com isto. Pronto. O que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver a mim, montar a exposição. Eu tinha mais e acabei por criar 8 grupos de 4, por isso são 32 fotografias, 32 imagens fotográficas impressas, depois coladas em PVC, e eu montei as 4 em grupos de 4. E o casamento, sou sincero, chamemos de casamento, o casamento das 4 foi decidido no local. Eu antes imaginei que ia casá-las de uma determinada maneira, mas foi quando lá as tinha e as colunas que eu escolhi, eu espalhei aquilo em cima das mesas e comecei a ver e comecei a juntá-las, e foi assim que eu acabei por montar este projeto, esta exposição. Por isso, isto deu-me muito trabalho, esta montagem, porque estas 32, aliás, eu acho que fiquei até aqui com uma tendinite, como se costuma dizer, mas isto ultrapassou-se. Ora bem, então, o resultado é este. Há uma fotografia do Adelino, por acaso, agora que eu estou a olhar para ela, eu esqueci-me de a colocar neste PowerPoint, mas eu gosto tanto dela, que era para colocá-la. E então as imagens espalharam-se pelo espaço, que é o espaço de refeições e de pequeno almoço. E isto também é uma coisa curiosa, que é, isto é um espaço tão simples quanto um restaurante, como o Augusto fez, ou a Sofia, que fez a taverna. Isto é uma taverna, só que é uma taverna moderna, modernaça de um hotel, exatamente igual. E isto, tanto quanto eu percebi, integrou-se de tal maneira que os clientes achavam que isto fazia parte da decoração do hotel. E isto foi para mim uma satisfação, porque realmente, quando este conjunto de imagens se integra completamente no local para onde eu escolhi, eu acho que o resultado é conseguido, de algum modo. É como se fizesse parte, como se aquilo estivesse parte. E eu, quando quis mostrar as imagens, pensei assim, o que é que eu vou mostrar? Eu, em vez de mostrar as imagens que tinha, os fecheiros originais, não, fui ao local fotografar o conjunto, e então aqui nota-se aquelas sombras, porque ela tem alguma espessura, etc. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Mais importante, fiquei. A minha filha pergunta-me sempre: "Oh pai, tu não vendes as fotografias?" Eu disse: sei lá se vende, não, neste momento nem estou preocupado com isso. "Oh pai, tens que vender." Filha, não tenho nada, depois vê-se. Mas aconteceu uma coisa mais interessante que vender: roubaram-me uma. E então, eu quando fui fotografar as imagens, há uma que não está lá e não foi por ter caído. E isto é muito curioso. Houve alguém, um cliente daquele hotel, que deve ter gostado muito dela, e à socapa, depois do pequeno almoço ou durante a tarde, lá meteu a colher no café e arrancou da parede e levou-a. Portanto, esta fotografia estará algures, depois eu mostro a seguir, estará algures, se calhar, agrada muito a ideia que ela esteja exposta num canto da casa dessa pessoa, que tenha sido escolhida, não é? Não sei se foi uma circunstância, foi mais fácil porque estava mais escondida, ou se foi realmente uma questão de escolha, não sei. Também não é muito importante perceber, este é o primeiro conjunto, não é muito importante perceber o que é o que não é, porque, por exemplo, no caso destas 4, é muito fácil perceber o que é. Estes 4 círculos são bastante complexos, porque há mais do que um em cada uma delas, há vários círculos. O cesto de papéis tem um outro esfera, que é o próprio, os papéis cortados formam uma esfera, as esferinhas dos carrinhos de linhas, ou as rodas dentadas do cronómetro, ou os cortes das árvores digamos, do salva-mesas, dos tachos, coloca os tachos quentes. Estas imagens estão carregadas de círculos, são círculos dentro de círculos dentro de círculos, como se fosse um eclipse, como se fosse quase um loop, digamos, um vórtice, não é? Pronto. Das outras já não são tanto assim, e não foi sempre isso que eu procurei, mas isso também foi curioso. Por exemplo, este é outro conjunto de 4, e a ligação não era só cromática, nem era só do tema, nem era só dos objetos, e houve alguém que veio ter comigo e perguntou: mas se isto são círculos, porquê é que fotografou ali um ovo? E assim, por que não? E por que não? E essa é todas as coisas que, quando nós fazemos um projeto fotográfico, devemos ter. Eu lembro-me de ler a primeira vez que li uma coisa destas, que era autores, escritores, que diziam que quando começavam a
é escrever um livro de ficção. A partir de uma determinada altura, as personagens ganhavam vida própria e o livro caminhava num sentido que já não era o sentido que ela às vezes pensava, e o livro final não era uma coisa absolutamente pensada desde o primeiro momento, conceptualizada sem vírgula, sem que uma vírgula estivesse fora do sítio. Os meus projetos, os meus trabalhos, muitas vezes as coisas vão acontecem naturalmente e vão para caminhos que eu não estava a imaginar, e este também foi o caso, não é? Portanto, este é um outro conjunto. Este é um outro conjunto também. Houve alguém que comentou uma destas imagens, que é o bolor, que está ali naquele frasco de compota. Eu tenho uma relação muito curiosa com prazos de validade e também tenho uma relação muito curiosa com a penicilina, neste caso com os bolores que crescem nos compotas. E eu não me chateia muito. Há pessoas que se vissem um bocadinho de bolor num canto de um frasco de compota, vai a compota toda para o lixo. E eu, no meu caso, não. Eu desde não me importo que a compota tenha bolor e vou comendo ao lado. Esta foi antes, eu não deitei logo o bolor fora, achei-o tão bonito e gostei muito do resultado. E este conjunto também é um conjunto que me agrada. Este é um outro conjunto de 4 imagens, 4 círculos, tudo coisas banais, umas mais banais que outras. Se alguém quiser depois perguntar o que é que são, ou se alguma coisa lhes fizer confusão, estejam à vontade. Este é um outro, há aqui um outro relógio. E este é mais um conjunto. E nenhum deles é uma esfera. Aliás, por acaso há aqui uma esfera. O resto nada disto são esferas. Aqui outro conjunto de 4. Estes conjuntos depois eu tive que parar, porque houve uma altura que eu disse, junto desta maneira, junto este com aquele, este com o outro, cromaticamente tudo, e acabei, deixei que a emoção se encarregasse de juntar, e algum acaso também, e o resultado foi este conjunto. A que me roubaram foi aquela. E aquela imagem que está ali, aquela imagem que falta ali, é para mim a imagem mais curiosa, porque não estando ali, podemos imaginar o que é que poderia ser. E que imagem é que poderá ser aquela? Que círculo ou próximo de círculo poderá ser aquele? E é este. É tão simples quanto este. É este círculo. Não era o círculo que eu mais gostava, ou que mais gosto, mas eu passei a olhar para ele de outra maneira a partir do momento em que eu percebi que alguém me subtraiu da exposição. E se calhar ganhou foro de cidadania, passou a ser outra coisa. E deixei para o fim. Portanto, este círculo, para mim, passou a ser mais importante. Eu que estava indeciso qual é que havia de colocar na parede da sala, porque não vou colocar as 32, se calhar vai ser, vou voltar a imprimir e vou guardá-la aqui. Ora bem, pronto. Eu, em relação a este projeto, não tenho muito mais a dizer. Só posso dizer é que deu-me muito gozo fotografar. Fotografei muito mais do que estas 32. Esta foi uma seleção. E isto foi feito como? Foi feito de telemóvel. A edição foi muito simples, muito pouca edição. Muito pouco software de edição. Apenas cortar ligeiramente, algum pontozinho de contraste, alguma coisa assim, um pouco mais, nada de grandes edições. E o resultado, acho que a exposição ainda está disponível. O MIPOF era de 2021 e isto, se calhar, já devia ter sido arrancada da parede, mas ainda não foi. E ainda está lá. Ainda ninguém me disse, show, daqui para fora, ter lá a exposição, que já está a incomodar, é bom sinal. E um dia destes, não sei se ainda este mês, no próximo, passo por lá e levo e cuidadosamente vou tirá-las da parede. Mas se quiserem, ainda podem usufruir desta exposição. Pronto, e não tenho mais nada a dizer sobre o projeto. Manela. Como veem, são 2 projetos muito, muito diferentes e localizados em 2 espaços diferentes. Este hotel faz parte de uma grande cadeia de hotéis, não é? Que se caracteriza pelo automatizado, portanto são preços mais baratos que os hotéis comuns, com todo o conforto, e o que as fotografias que o António mostrou
da localização das suas imagens naquele lugar não mostram o impacto quer do espaço, quer das fotografias do António Espaço. Portanto, às vezes as fotografias dão um ar de maior amplidão aos sítios, neste caso não. E de facto, as fotografias do António parece que foram feitas para aquele lugar, que é caracterizado, antes de mais nada, por ser muito clean, formas muito simples, muito claras, com muita luz, um design muito depurado, e a cor que o António levou para lá tinha tudo a ver também com o lugar e com o espaço. Lembrar que aquilo também é um espaço para quem quiser lá aparecer, que funciona como um bar-café durante a tarde. Portanto, não é só o sítio dos pequenos almoços e dos almoços e dos jantares, mas é também um sítio aberto e eles, aliás, querem promover muito que as pessoas possam frequentar o lugar. Eu acho não sei se tu tens aí as imagens de alguns, pelo menos, destes círculos, para nós os vermos sozinhos, porque acho que seria muito interessante ver um ou outro sozinho, porque eles aqui aparecem em conjunto, mas cada um deles, não é por ser redondo, não é por ser um círculo perfeito ou imperfeito, são um pequeno mundo e, portanto, acabam até por ser mais enigmáticos do que assim juntos, não é? Assim juntos dá-se o valor à forma, que é o quadrado onde eles estão inseridos, mas perde-se um bocado da riqueza dos próprios objetos. Portanto, se tu tivesses aí alguns destes círculos. Penso que sim, deixa-me cá ver. Tenho, tenho que ir à procura deles. Não estou muito longe, eles não estão lá fora de casa, não tenho que ir à garagem, mas, mas tenho que ir à procura porque não tinha pensado nisso e tinha montado isto desta forma e vou procurá-los enquanto Mas acho que era interessante porque eles têm autonomia, cada um deles. Eles formam conjuntos, só que eu fixei muito as imagens individuais e elas, enquanto conjunto, acabam por se desvanecer um pouco o impacto que eles têm quando sozinhos. Portanto, se estiveres aí à mão. À mão de semear, que nos costuma dizer. Senão, Não, acho que sim, deixa-me cá ver, eu acho que faço desta forma e resolve-se, porque até está publicado no Face e acho que lembrei-me de repente que é a maneira mais fácil de mostrar. Deixa-me cá ver. Compartilhar a tela. Pronto, ok. Olha, isto é uma bola de ping-pong, ténis de mesa, tão simples quanto isso. Sim. Esta foi a imagem que a minha filha dizia para eu não mostrar. A minha filha mais nova tem 15 anos e vive comigo e dizia assim: ó pai, tens de mostrar isso. Não sabe nada. Eu disse: por isso mesmo, deixa estar. Deixa estar. Isso toda a gente é uma bola. Tem calma, tem calma. Ok, isto é uma moeda romana. Não é uma coisa assim tão rara. Em Paris, nas feiras de ladas, vendem-se às sacadas. Mas só se forem de ouro ou de outra coisa que já não é bem assim. E aquele verdete fica-lhe muito bem. Isto é uma herança da minha mãe. Era a lata de costura que ela me ofereceu um dia para eu não digo pontear as minhas meias, porque está ali um ovo de pontear meias, porque eu nunca gostei de pontear meias, mas estão ali as linhas quando eu cozo os meus botões, quando é preciso. Isto é um cronómetro, apesar das pessoas chamarem de cronógrafo, é um cronómetro da Alemanha Democrática. E eu, como terei um curso relojoeiro para me entreter também, tenho algumas coisas. Sério? É sério? Tiraste mesmo? Não. Tirei. Não acabei porque o curso era tornou-se financiado no Sindor, no Centro de Formação Profissional da Ourivesaria e Relojoaria de Gondomar,
e não acabei o curso porque ele passou a ser financiado e, como sabem, o financiamento impede que quem seja licenciado ou tenha outras formações beneficie de formação financiada, por isso eu não concluí os módulos todos, pronto, porque não me deixaram. É assim, mas andei a fazer um curso de relojaria mecânica, é verdade. E isto é aquilo que nós no Porto gostamos de chamar aguça e que em Lisboa ninguém sabe o que é. Uma paralápis ou uma fia, não é? Daqueles de duas bocas. Isto é uma taça tibetana que eu trouxe do Tibete, vista por dentro, uma taça tibetana. Esta é martelada mecanicamente. Eu trouxe o manual, mas ofereci à minha irmã, que é mais das meditações e dos yogas. Acho que lhe ficou melhor, ficou-lhe melhor a ela. Isto é o ovo de pontear meias, como se fazia antigamente. Isto é chá que eu trouxe. Este chá acho que trouxe de Istambul, não sei. Acho que foi comprado no Gran Bazar, em Istambul. Isto é o cesto de papéis, com o meu destruidor de papel, que vai destruindo papel. De vez em quando ele resolve, tem a mania que devo destruir os papéis e então destruo. Isto é uma bola de neve, que não tem neve branca, que eu trouxe à minha filha, que ela gosta de colecionar ou de juntar bolas dessas de diferentes países. Isto é uma coisa que as senhoras costumam trazer no pulso, para quando querem segurar o cabelo. Como é que se chama esta coisa? Nem sei, é um Elástico. elástico. Aquela coisa que as pessoas... Tu, Manuel, não usas, que eu sei que nunca te vi com o cabelo apanhado, mas a Sofia traz ali uma coisa atrás qualquer, não sei como é que isto se chama, é um elástico de apanhar cabelos de rabos de cavalo. Isto é um copo que tinha uma gota de vinho tinto, que secou, e quando caíram mais umas gotas de água, diluiu e ficou com aquele aspecto de coisa diáfana, não se percebe bem o que é. Isto é um fóssil, ou o resto de um fóssil aparado, para ser vendido naquelas feiras de geologia e de amantes das pedras, que muita gente gosta. Isto é uma rolha grande de aglomerado de cortiça. Isto é como é que se chama? É um chapéu. Aquele pequenino que muitas culturas usam, desde judeus a não só. Os judeus usam os mais pequenos, alguns árabes usam um pouco maiores. Isto é um brinquedo que eu trouxe do Japão, fantástico, que se desmonta e parece um cubo mágico, mas diferente. Isto é sal, é um saleiro. É um sal grosso de Tavira, que gosto muito quando vou ao Algarve, gosto sempre de passar em Tavira e trazer um sal de Tavira, que é o melhor sal de Portugal, digo eu. Olha, esta não foi mostrada na exposição, mas isto é um espumador de citrinos. Isto é uma coisa, isto é metade de uma matriosca. Isto é metade de uma matriosca, que veio da Rússia. Isto é outro chapéu, é um outro chapéu, é um chapéu. E este acho que trouxe isto para do Egito, acho que agora não me falha. Isto é espuma. Isto é uma rodela de espuma que às vezes, quando compramos qualquer coisa, vem a proteger. É uma rodela de espuma, tão simples como uma rodela de espuma. Parece outra coisa qualquer, parece o céu profundo, parece uma coisa astronómica, mas não é. Isto é que me roubaram. Isto é uma lata. Isto é uma lata vazia, lavada e vazia. Isto é uma ocarina. Isto é uma ocarina chinesa. Eu acho que trouxe isto. Isto é uma ocarina chinesa que eu trouxe pouquinhas. Isto é não uma bola de neve, mas uma coisa parecida. Isto é um piso de papéis que imita a bola de neve e que imita um vulcão. Tem um vulcãozinho interior e quando se agita faz esta espuma. Isto é um objeto ritual japonês. Os japoneses, antes de entrarem nos templos, lavam as mãos e fazem-no com
colher, isto é a colher que ali aperta digamos, o cabo de madeira, em que vão buscar a água a uma determinada fonte e lavam as mãos com estas águas, e isto é vendido desta forma. Isto é a tampa é uma tampa de uma coisa elétrica, de uma extensão elétrica. Isto é velcro. É velcro enrolado, aquele velcro que se... É uma fita de velcro para, por exemplo, para juntar fios, para os fios não andarem soltos, enrolado. Isto é outra bola de neve, neste caso este é um galo de Barcelos. Só se vê a crista do galo e um bocadinho do corpo do galo numa dessas bolinhas de neve. Isto é como é que se chama este movimento, este calibre? Já não me lembro. É o 2000... Não me lembro. O curso, eu não acabei o curso, por isso não me lembro. Isto era para treino. Isto é um motor, chamamos assim, é um movimento de relógio para fazer treino de relógio. Isto são palitos, é um paliteiro. Daqueles quando a gente compra palito, vem dentro de uma caixinha de plástico, e são os palitos. Ainda, isto parece quase a Fibonacci, não é? Parece uma organização não é, de acordo com digamos, a divina proporção, a ordem das coisas, mas foi a natureza, foi a ordem, foi o caos que provocou esta ordem. Isto já falamos, é uma compota bolorenta, e acho aquele bolor é lindo. Isto é um ovo de avestruz, que eu uma vez comprei e queria tirar o ovo, queria tirar o conteúdo sem estragar o ovo, e depois tive uma quantidade de ovo que eu nem sabia o que lhe havia de fazer, porque um ovo de avestruz tem ovo que até assusta. Eu pôr um soufflé, e pôr um revolto de cogumelos e mais não sei quantas coisas, e eu já estava farto de comer ovo. Isto é uma base de apoio a taxas que veio de Tallinn, na Estónia. Eles, como sabem lá, para o norte, há muitas coisas de madeira lindíssimas. Isto eu achei muita piada. Trouxe, e a minha base, é uma das minhas bases de taxas, é esta. Isto é um chapéu que veio da Mongólia, é um chapéu mongol tradicional. É lindo este chapéu. Nunca consegui andar com ele na rua em Portugal, não é fácil. Isto também não está na exposição, isto são ímãs, são bolinhas de ímã. Agora estão um bocado, houve uma altura que andava tudo a fazer construções com bolinhas de ímã, e também tinha um conjuntinho de bolinhas. E voltamos ao princípio, exatamente. Pronto. Não sei se era isto que tu querias que eu mostrasse, Manuela. Sim. Podes descompartilhar? Claro. Pronto, eu acho que é muito interessante estes dois projetos estarem aqui emparelhados, porque a Sofia parte de um verso, de um dizer, de uma expressão de um poeta, e depois vai procurar na realidade física, não é? Próxima, a figuração, entre aspas, a ilustração dessa ideia, e pronto, decide escolher o entre e o fora, a ideia da entrada, a ideia de saída, e portanto acaba por, na realidade física, trazer-nos também algo de muito conceptual, não é? Portanto, as imagens não valem apenas por aquilo que se apresentam, mas sobre a interpretação que nós fazemos sobre elas, e que tem muito de subjetividade. E o António parte do concreto, do próximo, do vulgar, e foi ótimo, gostei que tivesse apresentado, porque eu conheci estas fotografias, que tivesse apresentado individualmente, porque cada uma delas, portanto, acabam por ser objetos físicos, mas que permitem leituras
que decorrem desse físico e deixam de ser físicas. E isto até me fez lembrar, ontem tivemos uma sessão com a Ana Luísa Amaral, uma sessão notável sobre um livro dela, Mundo, e um dos aspectos marcantes da poesia da Ana Luísa Amaral é que ela pega no mais vulgar, no mais comum, no mais cotidiano e dá um salto para outra dimensão, que nem é o comum, nem é o cotidiano, e subitamente leva-nos a olhar para depois para o nosso real e ver nele possibilidades poéticas. E portanto, eu acho que estes dois projetos, sendo diferentes, acabam por de alguma maneira se relacionarem, porque acabam por nos levar para dimensões que não são necessariamente aquelas que as imagens figuram. E eu leria aqui, a propósito deste último projeto, portanto, temos aqui muitos comentários sobre os vossos projetos e as vossas propostas e as pessoas com uma grande agradabilidade, e o Renato Roque diz: o círculo, isto a propósito deste último trabalho do António, o círculo foi usado muitas vezes como símbolo de perfeição, o que corresponde a considerar a perfeição como algo fechado, algo que não pode mudar porque atingiu a forma ideal. Por isso, as órbitas dos planetas, obra de Deus, não podiam ser elípticas, uma das razões porque Kepler foi perseguido. E depois refere o círculo de giz caucasiano. Portanto, e neste caso é o Fernando Mota que faz uma outra associação. Portanto, o que é que acontece? Podemos passar da poesia para a proximidade da realidade física, mas também podemos passar da realidade física para uma dimensão que se pode considerar poética, e portanto, e com a benção dos poetas que também dão esses saltos. Bom, saltos quânticos, mas há uma coisa gira que eu gostava, há aí um comentário muito interessante que nos faz pensar, de facto, que é o do Adelino quando diz, ele teve uma obra a céu aberto durante mais de um mês, ali na rua de Miraflor, não é? E não desapareceu nada, ninguém estragou, ninguém riscou, ninguém pichou, ninguém cortou. Maravilha! E eu tive uma coisa dentro de um hotel Firipi, 4 estrelas, e desaparece. Eu acho extraordinário, não é? Acho absolutamente extraordinário. Se me permitem, nesta perspectiva, se me permitem, há outra colega nossa, a Ana Alvarenga, que expôs no CUG e que também lhe roubaram uma imagem. Eu acho que as imagens do Adelino ganharam a dimensão do espaço público, e nós tínhamos o quê? Receio, não foi receio, pusemos a hipótese de que, e ele assumiu esse risco, que poderia haver intervenções sobre as peças dele. Mais ainda, eram lonas ótimas e bonitas, e portanto podiam ir lá e cortar uma lona. Mas atenção, levá-la. Mas não foi só as peças do Adelino que não foram perturbadas, nem as do Jorge Pedra, que virá para a semana, nem as do Nelson Marmelo. Portanto, houve claramente um respeito por isso. Eu acho que quando as coisas estão no privado, ainda por cima no hotel, não faz diferença. Mas foi uma experiência. António, tu achas que alguém roubava a fonte do chão se a fonte do chão estivesse dentro do mictório? Não, decididamente não. Decididamente não. Claro que não. Até, não, depois de higienizada, talvez. Deixa-me só agora dizer uma coisa muito interessante, que é, no caso do trabalho da Sofia, os trabalhos que ela apresentou no Mira eram peças enormes, portanto é muito engraçado, depois quando é muito interessante nós conhecermos um percurso, não é? Quem viu as peças da Sofia no Mira, que eram enormes, portanto aquilo era uma coisa impressionante e muito ligada, portanto, estruturas que, quando soube o que eram, me deixaram verdadeiramente
siderada e pasmada, não é? E ela passa daquele gigantismo do objeto que fotografou, de um certo gigantismo das fotografias que imprimiu e expôs, e reparem, no mira para uma fotografia ser considerada grande, tem que ser mesmo muito grande, porque aquele espaço come tudo, não é? Uma fotografia 40 por 50 é pequena ali, e as dela eram mesmo muito, muito grandes. E, portanto, também é muito interessante vermos este compasso da Sofia entre a obra tão grande quando ela apareceu, a obra física, não é, de engenharia, e agora estas, não é? Entre o que está a construir para o novo, e grande parte destas imagens que ela nos traz mostram alguma decadência. Portanto, são todas imagens com bastante decadência, que eventualmente têm a ver também com a ideia do passado, do gasto, e o futuro estará depois daquele lugar. E pronto, em relação ao António, o António, quer dizer, é uma caixa de surpresas, que eu nunca imaginei na vida ele estar num curso de relojoaria, de relojoaria, não é? Relojoaria mecânica, Sim, tudo, não é? Da relojoaria mecânica, e portanto também é um autor que tem uma diversidade enorme de linguagens e de objetos. Pronto, eu quis fazer esta ligação do trabalho da Sofia apresentado na coletiva do Mira e porque são trabalhos distintos, diversos, e isso é ótimo, é muito bem. Olha, o Augusto Lemos, o meu grande amigo Claro. Augusto Lemos, está aqui a fazer um comentário que eu acho muito curioso, que é, ele diz, e na opinião dele eu concordo plenamente, que no espaço onde esta exposição esteve, que a coisa funciona, o que não quer dizer que a mesma exposição noutro espaço funcionasse da mesma maneira. Tal e qual como outras exposições muito boas, que no espaço do hotel não iriam funcionar. E isto é muito interessante. Às vezes, um livro é igual. Eu posso ter uma excelente fotografia e elas perderem-se num livro. A forma como nós escolhemos o livro, o tipo de páginas, a dimensão, o papel, tudo. E as exposições são exatamente a mesma coisa. O mesmo conjunto de imagens pode funcionar bem num local e não funcionar bem no outro, claramente. Concordo plenamente, Augusto. Se me permitem, António, eu queria te dar os parabéns, efetivamente, eu já tinha visto, mas queria te dar os parabéns porque eu conheço bem o espaço e, para além do que nós conseguimos ver, aquilo tem luzes neon, que aquilo é muito difícil expor lá. Eu fui convidada pelo IPF em agosto, no Dia Mundial da Fotografia, a expor lá. Eu tive uma exposição lá de 15 dias e muito honestamente, não funcionou a minha nada bem e a tua está fantástica. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto agora parece uma troca de galhardetes. Agora estamos aqui, ai que bom. Aliás, só para dizer o seguinte, quando nós fomos visitar o espaço e falar com os responsáveis, nós olhamos, eu e o João olhamos para aquele espaço, aqui são as fotografias do António. Quer dizer, nós nem disponibilizamos o espaço a ninguém, mais ainda dissemos, António, já temos um sítio para a tua exposição, e ele disse, está bem, portanto nem sabia onde é que era, mas confiou, porque nós quando vimos, e nós já conhecíamos um hotel, portanto, semelhante, neste caso foi em Nova Iorque, portanto nós sabíamos qual era a estética daquele hotel, porque eles replicam, embora adaptem às cidades, e acho muito bem. Nós vimos aquilo e não havia, porque aquela exposição do António funciona ali muito bem, mas com certeza, como a Sofia, e é ótimo tu teres prestado esse testemunho, porque os lugares também também enfermam muito, marcam muito a leitura das fotografias e a maneira como elas existem presentes no lugar. Sim, obrigada, Sofia, pronto, mas acho que sim, acho que foi muito bem escolhido. E o António confiou, só disse, pronto, então está bem. E nem tinha visto o espaço, mas confiou, e de facto ficamos muito contentes com a produção. Há mais gente, para além do bate-papo, que queira fazer algum comentário?
Eu posso dizer só uma coisa, Manuela. Força, Conceição. Tó, eu trato por Tó, não consigo tratar por António. Muitos parabéns. Obrigado, Tatão. Quer pelo próprio título Circular Circulando, que já diz muito do teu trabalho, mas depois também gosto das geometrias que tu foste buscar, quer nos círculos, quer nos quadrados, não é? Os quadrados também estão as geometrias todas. Os grupos que tu fizeste. Depois acho interessante também os jogos de escala. Por exemplo, a bola de ping-pong, tanto podia ser a bola do ping-pong como um planeta. Aquilo, a escala não tem escala. Todas as fotografias não têm escala, que também é muito interessante. E depois os jogos dos volumes, que tu disseste muito bem que os círculos não existem, é uma abstração. Não existem formas bidimensionais, mas tu tornaste todas as formas tridimensionais em bidimensionais, como por exemplo transformaste o círculo os que eram cilindros, tu transformaste em círculos, por exemplo os palitos e os frascos, os cones do cesto de papéis transformaste em círculo, quer dizer, transformaste as formas todas do volume em círculos. Geometria descritiva, isto é quase geometria descritiva. Exatamente, é geometria descritiva. A bola de neve, por exemplo, os elásticos do cabelo, tudo aquilo tu transformaste em círculos. Ou o fóssil, ou o saleiro, deve-te ter dado um prazer enorme à procura de círculos e a certa altura quase tudo podia parecer círculos. Não, podia parecer círculos. Eu podia ter entrado em loop e ficar ali uma coisa, mas deu-me um gosto muito grande. E, além disso, o círculo também representa o próprio infinito. Também, simbolicamente, é o infinito. O círculo é o infinito. Olha, agora para terminar, só se desaparecer outra fotografia, pensa que poderei ser eu. Está bem. Olha, isto não é um convite para malta ir lá toda a tirar as fotografias. Pois, mas olha, dou-te essa dica. Eu vou já amanhã, que é para não perder a vez. Por acaso, o Renato está a dizer, ele é os círculos e eu é os lagartos. Por acaso, a exposição de lagartos que está aí também os lagartos surgem da banalidade, de coisas banais, de um bocado disto, daquilo junto e forma-se um lagarto, não é? Eu vou na sexta. Eu vou na sexta, a seguir ao Arduino. O Fernando diz que a fotografia é bidimensional. É verdade, a fotografia é bidimensional. A fotografia não transforma toda a realidade num círculo. Por isso mesmo é que o prazer e o gosto foi transformar o tridimensional em bidimensional em círculos. Círculos bidimensionais, sim. Exato, é isso. Mais alguém quer colocar alguma questão? Eu tive a oportunidade de ver a exposição do António sozinho, nas calmas, uma tarde. E o sol estava a bater lá de uma determinada forma. E aquilo ganhava dimensões várias. E, de facto, o trabalho em si, per si, portanto, independentemente do espaço, é um trabalho já extremamente interessante. Mas e tu já aludiste a isso, Manela, mas aquilo casa também com aquele espaço, e o António também falava há um bocadinho, quer dizer, que aquilo parece que foi feito para acolá, ou seja, quando fizeram, abriram ao público aquele espaço, aquilo faz parte do espaço. É muito, muito interessante. E eu deliciei-me, quer dizer, sozinho, andei para lá, e tu falas de uma fotografia, António, que na altura eu fiz e acho que mandei, eu publiquei, a propósito da tua exposição, porque depois cria ambiências fantásticas. Eu gostei imenso do bocado que lá andei, cirandei, quer dizer, eles deviam achar que eu devia ser maluquinho porque andei para lá, porque aquilo criava ambiências interessantes e, portanto, esta relação do trabalho per si, que é muito interessante, mas depois este casamento perfeito é fantástico. E há um bocadinho falavas da fotografia e eu até fui procurá-la, porque já foi em novembro, há muito tempo, já foi ano passado, e encontrei-a e achei muito interessante.
E se me, Tens aí? Se me permitirem, eu partilho. Compartilha. Era esta, António. Exatamente. Uhum. Ela tem... É o dentro, fora, não é? Muito bem, dentro, fora... Deixa-me só... Essa coisa. Aqui, eu não era exatamente esta, António. Eu acho que é a mesma, mas para fazer face à tua cor, acho que era esta. Está partilhada. Mas tu publicaste a preto e branco, Samor. Foi a outra, não foi? É, mas está muito bonita esta também. Com este sol de fim de tarde, não é? É, porque o sol batia por acolá e depois permitia ter estas várias perspectivas, não é? E várias dimensões. Está bem interessantíssimo. Quem não foi, que vá lá assim, vale a meio da tarde, porque vale muito a pena. É uma experiência muito interessante. Obrigado. E bebem lá um copo. E há uma coisa muito, muito interessante, que eu também sou do projeto da Sofia, que é os lugares onde se expuseram as fotografias, as pessoas ficaram ligadas às fotografias, ficaram contentes, porque ia lá mais gente, nem que não fosse comprar, nem que não fosse comer, mas iam ver, e as pessoas afeiçoaram-se às coisas. Por exemplo, nós pusemos umas fotografias do Miramobile Prize naquele café da esquina, que é o Broas e Broinhas, e portanto pusemos lá que eram as ruas do mundo, a preto e branco, e pronto, quando depois fui procurar a morada do Broas e Broinhas e ver quem é que era, aquilo é um grupo grande de padarias, confeitarias, portanto aquilo é uma coisa mesmo, é uma grande empresa, não é só aquele lugar. E o que é que acontece? Primeiro o senhor estava com algumas dúvidas em colocar, mas nos vidros também, e então ele pediu à gerente daquela loja se falava connosco para ver se lhe dava 2 ou 3 fotografias, ou se vendíamos, porque ele gostava de as ter na sala, porque achava as fotografias muito lindas, e gostava de todas, portanto nós que decidíssemos, e é esta ligação, não é, quer do pessoal da taberna, quer do hotel, que estão contentíssimos com as fotografias lá, quer o senhor do Broas e Broinhas, que eu nem conheço quem é, estabeleceram uma ligação com estes trabalhos, já para não dizer os utentes, as pessoas que param na rua, as pessoas que estão a almoçar e vão ver o que é, ou estão a jantar e ver o que é. O mesmo se passa também na Tia Orlando, com o trabalho da Ana Roca Oliveira, e portanto nesse sentido eu acho que o MIPOF conseguiu os seus objetivos, não é? Que é dar a conhecer, dar a ver, mas também permitir o estabelecimento de uma relação com um trabalho fotográfico. Eu acho que quando se consegue isto não é ninguém que tem que ir de propósito a uma galeria, porque isto logo à partida exclui muita gente. Por exemplo, lá na nossa rua, muitas vezes os vizinhos acham que as galerias não são para eles. Portanto, mas, por exemplo, toda a gente para na rua a ver as fotografias que estão no café. E, portanto, eu acho que nesse sentido, e esperemos que para o ano haja outra vez MIP, e o MIPOF ainda vai voar mais alto, porque, de facto, esta interação que se falou aqui tem uma importância extraordinária. Olha, a minha exposição, que está no restaurante, na Ribeira, que tu viste, sim, só me deixam tirar a exposição quando lá puser outra. Estão a ver? Por exemplo, eu acho que isto, os senhores estavam, por exemplo, a do Augusto, que vale a pena também ir lá ver, que é o minimalismo absoluto, que é quando as pessoas dizem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos para fazer uma exposição, isto é muito caro, vão ver a exposição do Augusto, que é a maior das simplicidades e com um efeito
quer do ponto de vista do trabalho que nos obriga, é o contrário da sua parceira, a Conceição. A Conceição tinha enormes fotografias na parede, aliás já tivemos aqui uma sessão com os dois, e eles não estiveram juntos nesta sessão por serem um casal, mas porque um é o pequeno, é o mínimo, é o mais low profile, e a da Conceição eram enormes fotografias postas na fachada de uma escola, de uma grande escola, uma escola de artes. Estes apontamentos são importantíssimos, e a exposição do Augusto, e eu aconselho-vos, não é promover as fotografias do Augusto, é dizer como é que se pode fazer tanto com tão pouco, e isso dá-nos logo um voo muito, muito maior. E de facto os senhores do restaurante, quando nós lá fomos, estavam todos contentes a dizer, isto agora daqui não sai. E pronto, e então começa-se a criar num restaurante um apontamento de galeria no sentido mais amplo do termo. E isso é uma grande conquista deste MIPOF. Bom, é verdade. Alguém quer dizer alguma coisa? Há aqui muita gente. Há aqui uma coisa, a Eliana diz uma coisa curiosa que diz assim, é incrível quantas coisas circulares você tem em casa. Mas a Eliana, todos nós estamos rodeados de círculos. E às vezes não são círculos, mas é uma questão de olhar para eles de uma determinada maneira. Basta mudar o ponto de vista e eles transformam-se em círculos, não é? É isso. Agora há aí mais três mensagens que eu não li. Eu acho que temos mesmo. Agora você teve a percepção do circular na pandemia e saiu procurando o que era redondo, o que era... Pareciam uns círculos dentro da sua casa. Achei muito fantástico. Parabéns. Obrigado, Eliana. Obrigado. Ora bem, o Fernando diz: o MIPOF é uma forma, um meio e para democratizar o acesso à arte, a uma formação estética, e de facto é verdade, e aí conseguimos, com poucos meios, acho que conseguimos de facto muito. E depois deram-nos a conhecer projetos completamente diferentes, completamente distintos nos lugares, nas temáticas, nos dispositivos de impressão ou outros. Nós da última vez tivemos aqui um projeto que andou nas televisões do metro e nas estações do metro, portanto eram só projeções, não é, de metros de outros mundos. E pronto, é isso. Olhem, uma noite boa. Claro, temos aqui muita gente que também com os projetos, o projeto Agora Ético que esteve no Mustache com o da Alice, o da Manuela Vaz, que esteve no BU, ainda se pode ver. Que esteve e está. Nós estamos agora a ver como é que vai ser para o ano o MIP, mas a nossa ideia, vamos continuar com estes programas, seria depois fazermos uma reunião com o pessoal todo que participou no MIPOF para se conversar e para as pessoas... Festa, acho bem, sim, festa. Bora, estou nessa. Nós estamos cheios de vontade. Eu esqueci-me de falar das janelas, daquelas janelas ao mundo do João e das festas que temos feito a andar a circular por aí entre os projetos que as pessoas apresentaram, da Teresa, que não está aqui, tanta gente, e isso é de facto muito bom, e para o ano vamos ter de certeza mais gente. Olhem, até para a semana. Boa noite. Uma noite boa. Se puderem, apareçam no sábado à tarde na sessão da Amplos, ou à noite para lagartarem um bocado connosco, com as exposições que estão lá. João, sábado às 9h30, com a Ana Deus também, e portanto E à tarde que horas? É às 5h, Amplos. Sim, às 5h. Se eu estiver cá... Anda lá, faz postar. Vou, está bem. Uma boa noite, um agradecimento especial à Sofia e ao António, está bem? E depois, 8, cá estaremos, tá bom? Tá bom. Adeus, boa noite. Adeus. Tchau, boa noite. Até quarta, até sábado. Até sábado. Beijos e abraços. Beijos e abraços para todos. Adeus.